Graça e paz, crianças! Meu nome é Dayana, mais conhecida como Tia Dai. Muito bem! Hoje nós estamos aqui para contar uma história muito legal, muito especial, mas ela não é qualquer história. É uma história que fala de uma libertação de um povo, de sacrifício, que fala de muito poder de Deus, muitos milagres que Deus fez. E você já sabe do qual história eu estou falando? Não, não é dos heróis. Não, é muito melhor que essa, porque é uma história que aconteceu de verdade, uma história real e muito poderosa. Você quer saber qual é? Então fique comigo que daqui a pouco nós iremos contar mais a respeito dessa história, tá bom? Graça e paz, crianças! Tudo bem com vocês? Olha só, agora é o nosso momento, né, de aprendermos a ter um coração grato, né? Olha só o que diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, lá no finalzinho do versículo diz assim, ó: e sejam agradecidos. Amém? Então vamos lá aprender? Hoje, a tia Laura trouxe umas coisas que a gente carrega. Quem sabe o nome assim? Olha do lado. Olha aqui, sacolas. Nossa, tia Laura, essas sacolas estão diferentes, né? Tem uns roxinhos nelas. Olha só, primeira sacola. Vamos ver aqui. Esta sacola aqui. Ai, que sacola pesada, gente. Nossa, que sacola pesada. Sabe, tem muitas pessoas que andam por aí carregando muitas sacolas. E sacolas pesadas mesmo. Essa daqui tá com carinha do quê? Olha só. Ela tá com uma carinha de medo. Tenho medo, eu tenho muito medo, né? Isso daí sobrecarrega as pessoas. Só que não é assim que o Senhor nos quer, né? Ele quer o quê? Que a gente se sinta livre, né? E o que acontece? Eu e você, não pode ficar carregando uma sacola pesada dessa, não. Ufa! Agora, vamos ver. Vamos ver se essa daqui tá leve, né? Vamos ver. Ai, não tô conseguindo nem tirar. Que sacola pesada também. Eita! E essa sacola, ela está triste. Sabe o que ela pensa? Que nada vai dar certo. Nada. Tem crianças que pensam bem assim, Por que tudo tem que acontecer comigo? Só comigo que acontecem essas coisas, né? E aí a criança fica triste. E ela pensa assim, não vai dar certo. Só vai dar coisa errada, né? E também, não é assim que o Senhor quer que a gente fique, né? O Senhor é um Deus alegre. Então, vamos tirar essa sacola daqui. Deixa eu pegar ela aqui. Ai. Agora eu tô vendo outra sacola. E essa sacola é do quê? Deixa eu ver aqui, né? Vai que ela tá levinha. Será? Vamos ver. Não, ela tá muito pesada. Ai, vem aqui, sacola. Ai. Que sacola pesada, hein? E ela tá como? Ela tá brava, ela tá com muita raiva, essa sacola. E ela fica, tudo. Ela fica, que raiva, né? E ela fica todo momento, você olha pra aquela criança tá assim. Ou tá virado assim. As crianças chamam, vamos brincar. Não quero. Vamos adorar. Nem levanta pra adorar. E tá lá, com raiva, porque não quer levantar, não quer adorar. O Senhor quer que a gente fique assim? O que vocês acham? Não, né? Vamos tirar essa sacola daqui? Pode sair daqui, sacola. Ai, que sacola. Pronto. Não, ainda tem
sacola. Olha só essa daqui. Ela está sorrindo. Será que sacola é essa? É a sacola da gratidão. Vamos ver se ela é pesada? Vou fazer força, né? Porque todas as outras eram... Peraí, deixa eu ver. Oh, levinha, gente. Olha só. Ó, dá até pra balançar de tão leve que ela é. Então, eu e você temos que, ó, sempre carregar essa sacola. Essa sacola, ela sempre tá dizendo assim, ó, muito obrigado. Muito obrigado pelos meus pais, muito obrigada pelo alimento, muito obrigada por eu poder louvar ao Senhor, muito obrigada mamãe e papai porque o Senhor me traz pro culto e porque muito obrigada a Deus porque eu tô assistindo as tias, né? Então assim, esse é um coração grato, é uma sacola de gratidão, olha só! Uma sacola de gratidão. Então é assim, quando a gente tem um coração, né, a nossa vida, ela é cheia de gratidão, as pessoas andam sorrindo, elas são alegres, é verdade, elas estão leves, ó, a sacola levinha. Então é assim que as pessoas se sentem, quando elas têm um coração, né, agradecido, grato a Deus. E o que diz aqui na palavra de Deus? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ó, sempre, 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 vamos sempre estar agradecendo a Deus. Agradecer, ó, pelo ar que a gente respira, agradecer a Ele pela saúde, agradecer até quando tá calorzinho, né? Não é verdade? E outra coisa, o que a gente também tem que aprender? Porque um coração grato, né? É um coração alegre, é uma pessoa alegre. E o que o Senhor nos ensina? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propôs no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, a gente só consegue entregar nossa oferta ao Senhor quando a gente tem um coração grato. Grato por tudo que Ele faz, né? Pode ser uma moedinha, pode ser 2 moedinhas, pode ser até um dinheiro que tem uma oncinha, né? Então, tudo isso pode. Então, quando você tem um coração grato a Deus, você oferta com alegria, amém? Então, nesse momento, que vocês possam fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, repete com a tia Laura. Faça de mim um verdadeiro adorador. Que eu venha sempre, Jesus, ter um coração grato ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Tchau, tchau. Oi, crianças, voltei. Estão prontos para nossa história? Já sabe de quem nós vamos falar hoje? Certo. Nós vamos começar com a história de José. Lembram que a gente acabou de ver semana passada sobre a história de José, de Faraó, né? Aquela história finalizou onde José estava no Egito e ele havia levado a sua família para o Egito, para estar ali com ele. E naquele momento eles foram crescendo, se multiplicando e aumentando em números. E então eles cresceram muito e muitos anos se passaram e eles continuaram vivendo ali no Egito, os israelitas. Partindo disso, o rei
daquele momento, ele não conhecia a história de José. Ele não sabia do povo, como o povo havia chegado ali. Ele só sabia que o povo estava crescendo em número, em quantidade. Então, pensando nisso, com medo de perder o seu trono, o poder que ele tinha, ele pensou em algo. Ele pediu para que todas as parteiras, a partir daquele momento, matassem todos os bebês que fossem nascendo. Uma mãe, muito preocupada com o seu filho, uma mulher chamada Joquebede, ela teve um plano para salvar o seu bebezinho. Quando o bebezinho dela nasceu, ela escondeu ele. Escondeu para que ninguém encontrasse. Quando ele completou 3 meses, ela colocou ele num cesto e colocou esse cesto dentro do rio. Pois é, imagina o coração dessa mãezinha. Triste, né, de ter que fazer aquilo. Mas ela estava tentando salvar o seu bebezinho. Ela colocou aquele bebezinho no rio e sabe quem encontrou o bebezinho? A filha do faraó, a filha do rei. E aquele bebezinho, ele foi salvo, foi retirado das águas. Ele recebeu o nome de Moisés, que significa salvo das águas. Então, Moisés foi criado ali junto com os egípcios. Ele foi criado como um egípcio. Ele foi criado com sabedoria, com conhecimento. E ele cresceu. Quando ele cresceu, ele decidiu ir embora do Egito. E foi morar num povo muito distante. Chegando lá, ele se casou, ele teve filhos. Um dia ele se tornou pastor de ovelhas. Um dia ele estava lá no pasto, cuidando das suas ovelhas. E de repente ele viu uma árvore. E aquela árvore pegava fogo, mas aquela árvore não se queimava, não se consumia. E ele foi chegando mais perto daquela árvore, curioso que ele estava. E aquela árvore, Deus começou a falar com ele através daquele fogo. E ele falou para Moisés: Moisés, você será o libertador do meu povo. Você será libertador do povo de Israel. E Moisés, naquele momento, ele sentiu medo. Quem não tem medo em meio a desafios, né? Então, Moisés, ele sentiu medo, mas mesmo assim, ele escolheu obedecer. Isso. E Deus falou para Moisés: Moisés, você vai até Faraó e você vai pedir para que Faraó liberte o povo. Liberte o povo da escravidão, liberte o povo desse trabalho pesado que eles têm feito. E assim Moisés fez. Moisés foi até Faraó. Olha só o nosso Faraó, que lindo. Esse é Moisés. Moisés foi até Faraó. E ele, chegando diante de Faraó, falou: Faraó, Deus apareceu para mim e Deus pediu para que eu liberte o povo de Israel da escravidão. Faraó, eu imagino a cena de Faraó rindo da cara de Moisés. Falou: eu não vou libertar o povo. Faraó, naquele momento, ele endureceu o seu coração, não querendo libertar o povo. Deus, como é maravilhoso, e ele tinha um plano perfeito para o povo de Israel. Deus então permitiu que as pragas acontecessem. Vocês se lembram quais são as pragas? Primeira é as águas sendo transformadas em sangue. Segunda, as rãs. Terceira, enxame de piolhos, né? Todo mundo ficou cheio de piolho. A quarta praga, as moscas. Muitas perturbações de mosca voando e perturbando o povo. A quinta praga, quem se lembra? As pestes dos animais, né? Onde muitos animais morreram. 6. Quem se lembra da praga número 6? As úlceras, onde tumores, caroços encheram o corpo dos egípcios de feridas. Imagina que coisa ruim. Pois é. A 7ª praga foi a chuva de pedras. A 8ª praga foi de gafanhotos. Enxames e enxames de gafanhoto voando para todo lado, tirando a paz dos egípcios. A 9ª praga, ela foi a praga da escuridão, onde era meio-dia, o sol deveria estar brilhando, mas o que? Estava escuro, estava muito escuro. Foi a praga a escuridão tomou conta
do Egito naquele momento. A 10ª praga, ela aconteceu num dia onde o Senhor ele preparou um plano para os israelitas, que foi a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. O Senhor falou para Moisés e para Arão. Arão era irmão de Moisés. O Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, olha, a 10ª praga vai ser a morte dos primogênitos. Mas eu não quero que os israelitas sofram com a 10ª praga. Então, para proteger eles, para dar livramento para os egípcios, eu tenho um plano. Você vai pegar um cordeiro, um cordeiro sem manchas, sem defeito, perfeito. Você vai pegar esse cordeiro, você vai pedir para todas as famílias israelitas entrarem para dentro das suas casas com um cordeiro, vão matar o cordeiro, separar o sangue desse cordeiro, vai passar nos umbrais das portas, em cima, embaixo, nas laterais, vai passar nos umbrais das portas esse sangue. A casa que tiver o sangue passado nas portas, o anjo da morte não vai entrar. Essa casa estará protegida pelo sangue. A carne do carneiro, do cordeiro, vocês irão assar. Comer ela, assar ela no fogo. Comer com pães sem fermento e ervas amargas. Nessa noite será a noite da Páscoa, aonde o anjo da morte ele vai o quê? Passar por essas casas e não vai entrar, porque essas casas estarão protegidas pelo sangue do cordeiro. Essa noite será a comemoração da Páscoa. Ela será um estatuto perpétuo, comemorada todos os anos nesse mesmo dia. Vocês sempre lembrarão dessa data, que o Senhor ele tirou os israelitas da escravidão do Egito. Nossa, que legal, né? Por isso nós comemoramos a Páscoa até nos dias de hoje. E naquela noite aconteceu exatamente como o Senhor tinha falado. Houve o anjo da morte, ele passou. Na casa dos israelitas não houve morte, mas na casa dos egípcios, os primogênitos morreram. Eles não foram salvos, porque eles não tinham o quê? O sangue nas portas. Então, trazendo isso aconteceu lá no Velho Testamento, trazendo isso para o Novo Testamento. Vocês sabiam que aconteceu algo similar a isso? Pois é, aconteceu. Deus ele preparou um cordeiro para nós. Hoje nós temos o cordeiro a nosso favor. Nós temos um cordeiro. Quem é esse cordeiro? Jesus Cristo. Sim, e o sangue dele foi derramado numa cruz, por mim e por você. Deus ele nos amou tanto, 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 ele amou a mim, amou você, tanto, 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 que ele o quê? Permitiu que o seu filho fosse para uma cruz e morresse pelos nossos pecados. E hoje nós somos livres, livres da escravidão do diabo, livres de toda a marra do diabo. Nós podemos celebrar o Senhor, render as nossas vidas, a nossa casa diante do Senhor, por causa de Jesus, que foi o nosso cordeiro. Jesus, ele é o cordeiro que o poder dele nos limpa, nos liberta. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos aonde você está, que eu vou estar orando por você nesse momento. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti a vida de cada criança, de cada pessoa que está nesse momento assistindo o vídeo. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, com o Teu poder, com o Teu sangue, passar sobre eles, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo restauração, Pai. Assim como o Senhor libertou, Senhor Deus, o povo lá no Egito, Senhor Jesus, o Senhor libertou os israelitas do poder do Egito. Que assim o Senhor venha trazer libertação, Pai, nos dias de hoje. Que o Senhor venha trazer salvação nos dias de hoje. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, crianças?
Então tá bom. Que vocês se sintam amados, que vocês se sintam queridos, que vocês sim saibam que existe um cordeiro e um sangue que foi por você derramado, para que você fosse livre. Amém? Deus abençoe vocês e até mais. Tchau!